Bom, estamos de volta aí com os sistemas lineares e a aula 2 vai tratar dos sistemas lineares 3x3 e também da regra de Cramer. Vamos então entender um pouco mais sobre o que é a regra de Cramer. É uma das formas de resolvermos um sistema linear 3x3. E nós podemos utilizá-la na resolução de sistemas em que o número de equações lineares e o número de incógnitas forem iguais. Então, é um procedimento onde a gente tem que ter justamente um valor de 3x3, ou seja, 3 sistemas e 3 incógnitas. A regra consiste em resolver primeiramente a determinante da matriz incompleta e posteriormente substituir a coluna dos termos independentes em cada coluna da matriz incompleta. De novo, falando assim de modo teórico, parece muito complexo resolver um sistema através da regra de Cramer. Mas na prática isso é bem mais simples. Então, vamos pensar primeiro num sistema linear 3x3 genérico. Então, como que seria escrito na forma geral? A1x mais B1y mais C1z igual a D1. A2x mais B2y mais C2z igual a D2. E A3x mais B3y mais C3z igual a D3. E aí a gente vai poder escrever isso, inclusive, na forma matricial, que seria colocar os coeficientes todos na matriz que a gente vai chamar de matriz incompleta e multiplicar isso pelas incógnitas, x, y e z. E o resultado fica sendo justamente o nosso termo independente, que seria o D1, D2 e o D3. Então, escrever na forma de sistema ou escrever na forma de matriz, nós estamos tratando da mesma situação e do mesmo problema. Então, vamos ver um modelo. Vamos pegar aqui um sistema 3x3 qualquer e vamos colocar o sistema na forma matricial. Então, como é que ficaria ele escrito na forma matricial? Primeiro, a gente teria a matriz incompleta, que seria a matriz formada apenas pelos coeficientes. No caso ali, vou por coluna 1, 2 e 5, que seriam os valores dos coeficientes que acompanham x em cada uma das equações homogêneas. Lineares, desculpa. Depois, 4, 3 e 1. Quando eu disse homogênea, eu estaria tratando de que nós teríamos aqui como valores para D sempre valores iguais a zero, e não é o caso. Então, por isso, somente uma equação linear que a gente tem. E depois, para Z, 7, 6 e menos 1. Isso aqui seria a nossa matriz incompleta. Ela seria multiplicada pelas incógnitas, x, y e z, que aparecem nessa ordem lá na nossa matriz, no nosso sistema 3x3. E essa multiplicação tem que resultar os nossos termos independentes, 2, 2 e 8. Então, nós acabamos de transformar um sistema linear 3x3 numa escrita na forma matricial. Lembrando que essa daqui é conhecida como matriz incompleta. A partir disso, o que a gente vai fazer agora é trabalhar com o cálculo dessa nossa determinante da matriz incompleta. Então, vamos pegar aqui, usando a regra de Sarri, nós podemos descobrir quanto é o determinante da nossa matriz incompleta. Se a gente for observar essa matriz, ela está relacionada com valores de ordem 3x3, então vai ficar bem fácil de resolver isso aqui. Então, 1, 2, 5, 4, 3 e 1, 7, 6 e menos 1. Vou duplicar agora as duas primeiras colunas, 1, 2 e 5, 4, 3 e 1, e aplicar a regra de Sarri. 1 vezes 3 dá 3, vezes menos 1, menos 3. 4 vezes 6 dá 24, vezes 5 vai dar 120. E 7 vezes 2 dá 14, vezes 1, 14.
Agora, no sentido da diagonal secundária. 4 vezes 2 dá 8, vezes menos 1, menos 8. Só que aí eu troco o sinal, vai ficar mais 8. 1 vezes 6 dá 6, vezes 1, 6. Então vai ficar menos 6, porque sempre eu troco o sinal. 7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 5 vai dar menos 105. Quando eu faço essa soma, eu chego no valor de 28. Então significa que a determinante da minha matriz incompleta é simplesmente 28. Agora eu vou guardar esse valor e vou trabalhar com a segunda parte do método. Para resolver pela regra de Cramer, eu preciso lembrar que agora eu vou pegar a coluna dos meus termos independentes e vou substituir em cada uma das colunas relacionadas à matriz incompleta e calcular o determinante. Então, a partir daí agora, o que a gente vai fazer é calcular quem que seria o det de AX. O det de AX seria pegar a coluna relacionada aos meus termos independentes, que era 2, 2 e 8, e substituir justamente em cima da posição da coluna onde eu tinha os valores de x anteriormente postos. Então, ali vai ficar, antes era 1, 2 e 5, essa primeira coluna. Então, agora a gente vai ter 2, 2 e 8. E os outros eu vou simplesmente copiar. Sete, 6 e menos 1. E agora a gente vai duplicar aqui novamente. 2, 2 e 8. 4, 3 e 1. E agora resolver isso aqui. Então vai ficar 3 vezes 2 dá 6, vezes menos 1, menos 6. 4, 24. 24 vezes 8 vai dar 192. E por fim, 7 vezes 2 dá 14, vezes 1, 14. Vamos manter os valores com sinais. Agora, no sentido da diagonal secundária, a gente tem que inverter o sinal. Então, vai dar menos 8, invertendo o sinal dá 8. Vai dar 12, invertendo o sinal, menos 12. E aqui, essa multiplicação vai dar 168, invertendo o sinal. E aí, quando eu faço a soma desses valores, eu chego igual a 28 novamente. Então, eu tenho que o meu det de AX vai ser igual a 28. E eu vou guardar esse valor. Assim como eu já guardei quanto era o determinante da minha matriz incompleta. Agora eu faço o mesmo procedimento para o y. Ou seja, no lugar da coluna do y, eu vou colocar a coluna correspondente aos meus termos independentes. Então agora eu tenho 1, 2 e 5. Depois, no lugar da coluna do y, eu vou colocar 2, 2 e 8. E depois, vou copiar os 7, 6 e menos 1. E vou novamente duplicar e resolver pelo método de Sarri. Então, é um trabalho bem mecânico, mas é um trabalho que te dá um resultado interessante com relação a quanto vão ser os valores de x, y e z. Então, aqui, novamente, fazendo pela regra de Sarri, eu tenho menos 2, né, porque aqui é menos 1, menos 2. Depois, aqui, nós vamos ter 60. E aqui nessa multiplicação, a gente vai ter 112. Depois, aqui, vamos encontrar 4. Seria menos 4, mas eu inverto o sinal, né? Depois, menos 48, seria 48 com o sinal invertido. E aqui, o valor de menos 70, né? Fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar 56. Então, aqui eu tenho det de a y igual a 56.
guardo esse também e faço o det de A a Z, que seria substituir a coluna agora dos meus termos independentes, só que agora na posição de Z. Então ficaria 1, 2 e 5, depois 4, 3 e 1, e depois 2, 2, 8. Fazendo aqui, duplicando, vai ficar 1, 2 e 5, 4, 3 e 1, e agora basta a gente fazer novamente o procedimento. Então aqui a gente vai encontrar 24, aqui a gente vai encontrar 40, e aqui a gente vai encontrar 4. De cá, vamos encontrar o valor de menos 64. Aqui, vamos encontrar o valor que é menos 2. E aqui, vamos encontrar o valor que é menos 30. E aí agora, quando eu faço a soma desses valores, eu tenho menos 28 como resposta. Então, meu det de A a Z vai ser igual a menos 28. Bom, agora eu tenho quanto é o valor do determinante para a minha matriz incompleta e eu tenho o determinante de cada um dos valores quando eu faço a substituição da coluna. Com essas informações eu consigo chegar justamente no qual é o valor do x, porque o x sempre vai ser definido como o det de AX sobre o det da minha matriz incompleta. E aí, o que eu vou ter aqui é simplesmente fazer que o meu x ele vai ser igual a 28, que era o valor que tinha dado o valor do det de A, x, dividido por 28, que era o det de A, e isso vai me dar um x igual a 1. Depois, o y, mesmo procedimento, det de AY vai ser dividido pelo det de A. Então, aqui eu vou chegar que o meu y vai ser 56, que era o que tinha dado o det de AY, dividido por 28. Isso aqui é igual a 2. E o z, a mesma coisa. O det de AZ sobre o det de A. Que vai ser quanto isso? Vai ser z igual a menos 28 sobre 28. Isso vai dar menos 1. Então, a gente tem um terno ordenado agora, onde esse terno ele tem sempre essas características aqui, né? X, Y e Z, onde então eu tenho 1, 2 e menos 1. Esse seria o método para a resolução de um sistema linear 3x3. Três equações lineares com 3 incógnitas definidas, no caso x, y e z. E aí, nesse procedimento, nós usamos a regra de Cramer, que seria transformar o seu sistema linear em uma escrita matricial e, a partir daí, calcular os determinantes da minha matriz incompleta e também os determinantes da substituição de cada uma das colunas do x, do y e do z pelo valor do termo independente. E aí você chega no resultado de forma bem mecânica, bem tranquilo de fazer. Queria agradecer a atenção de todos, dizer que vocês têm que continuar fazendo os exercícios lá das listas propostas, acompanhar as resoluções e ter sempre um bom rendimento com relação a esse assunto que é razoavelmente recorrente nos grandes vestibulares, nos principais vestibulares do país e também no Enem. Até a próxima.